Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema assim que eu acho muito urgente. A gente está conversando, eu senti essa necessidade, né, de estar falando sobre isso, que são os relacionamentos tóxicos. Olha, a quantidade de pessoas, principalmente mulheres, né? Não que não aconteça com homens também, mas em sua grande maioria são mulheres, né? Que fazem seus depoimentos, conversando no dia a dia, que já passaram por relacionamentos tóxicos. E aí fica a pergunta: será que você está vivendo um relacionamento tóxico? Ou será que você viveu um relacionamento tóxico? Então, se esse assunto é um assunto que te toca, um assunto que te interessa, assim como tantos outros, né? Se inscreve aí no meu canal, continua aqui que a gente vai explorar esse assunto. Sim, o relacionamento tóxico é uma das roubadas que a gente entra quando a gente está vivendo de forma inconsciente, né? Quando você está vivendo no automático, sem estar avaliando as coisas, analisando as coisas com discernimento lúcido, né? E você vai indo, a vida vai te levando e você nem sente que você tem escolhas, mas o tempo todo nós temos escolhas, né? Então, assim, vocês já repararam que nunca ninguém diz que tá num relacionamento tóxico? Ninguém nunca tá em relacionamento. Sempre é uma história do passado. Ah, eu vivi um relacionamento tóxico, foi horrível, assim, assim, assado. Mas quem tá no relacionamento tóxico nunca diz que tá, nunca percebe que tá, demora muito pra perceber. Por que que acontece isso? Por que que quem tá no relacionamento tóxico nunca percebe que tá no relacionamento tóxico? A pessoa só vai perceber tempos depois, quando a dor já é insuportável, quando já chegou assim num limite, assim, no fundo do poço, né? Que aí, assim, tipo, não dá mais. Mas às vezes leva anos, né? E aí é tempo perdido, anos perdidos. Às vezes aí você já teve um filho, né? Já teve alguma coisa ali daquela união. Tem gente que às vezes perde dinheiro, né? Envelhece. Então é muito importante a gente saber identificar e saber se preparar para não entrar nessa roubada, né? Porque o relacionamento tóxico, ele é uma roubada de N roubadas que podem acontecer quando nós vivemos de forma inconsciente, sem discernimento lúcido sobre todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Você pode fazer uma sociedade com uma pessoa errada, entrar numa furada, num negócio que é uma furada que quebra, amizades erradas também que vão te meter em roubada. Quem nunca entrou numa roubada, gente? Relacionamento tóxico é uma roubada. Quais são os passos que eu acho que a gente tem que seguir para não entrar no relacionamento tóxico? Você tem que acabar com esse sentimento de insuficiência, de achar que outra pessoa vai te fazer feliz ou que outra pessoa vai te completar. Você já tem que ser completo por si só. Você tem que ter esse sentimento de já ser completo. Aí é legal se você encontrar uma pessoa para poder dividir a vida, vocês crescerem juntos, evoluírem juntos, né? Somar forças. Mas não assim, eu sou insuficiente. Aí você tem aquela carência de precisar ter alguém, né? Preciso ter alguém a qualquer custo, qualquer coisa serve. Então assim, essa é a primeira coisa. Tem que acabar com esse sentimento de insuficiência, de depender de algo externo para ser feliz, né? Então, como é que você faz isso? Você tem que encontrar o seu verdadeiro eu. Aprender a fazer uma coisa chamada recolhimento íntimo. Recolhimento íntimo é aquele horário, os 15 minutos que você dá por dia ali, pode ser antes de dormir ou algum outro horário, que você está sempre avaliando assim, como é que está a sua vida, as questões do dia a dia, ou as coisas que te chateiam, aí você avalia por que te chateia, o que você pode fazer para... Se você está analisando errado, aquilo não tinha que te chatear, então beleza, vamos mudar o curso. Se eu não quero ir esse caminho, vamos seguir o caminho B, né? Ver o caminho que a sua vida está trilhando, se é o caminho que você quer, se os seus pensamentos estão de acordo, emoções estão coerentes com aquilo que você quer, as decisões que você está fazendo estão coerentes, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, saber fazer esse recolhimento íntimo. Segundo passo, meditação.
Gente, quem não silencia a mente tá na Matrix. Você vai estar sendo condicionado o tempo inteiro, porque os nossos pensamentos, eles são todos condicionados, tá? A gente não controla, eles aparecem e 10% deles são conscientes, né? A neurociência já comprovou que 90% dos nossos pensamentos, eles são assim inconscientes, né? Eles vêm do nosso subconsciente, que é condicionamento. Então, gente, a meditação, ela te ajuda a silenciar a mente, você interrompe esse fluxo de dados condicionados. E aí, quando a gente faz isso, a sua vida começa a mudar. Se você meditar todo dia, meia hora, todo dia, 20 minutinhos, você vai ver que a sua vida vai mudar. Entre uma ação e uma reação, existe um tempo de resposta, né? E aí, com a prática de meditação, você vai aprender isso, a criar esse tempo de resposta, né? E tomar decisões mais lúcidas, se conectar com quem você é de verdade, né? Então, assim, o segundo passo, meditação. Terceiro passo, quem são suas amizades, né? O que você assiste? Porque às vezes a gente tem amizades que não estão levando a gente para um caminho legal, não estão alinhadas com quem a gente quer ser, o que a gente quer conquistar, né? Então, e não tem como. Se você tem lá 10 pessoas com quem você convive, não tem como. Você vai criar uma ressonância de pensamento, de ideia. Então, se você está convivendo com pessoas de um nível de consciência muito baixo, aquilo vai te puxar para baixo, né? Então, pensa bem, avalia bem as amizades com quem você anda, quem você assiste, porque tudo isso nos influencia. Que você querendo ou não, sempre vai influenciar. Então, selecione bem as suas fontes de informação, as pessoas com quem você anda, né? E o quarto passo, torne-se aquilo que você quer. Mas quem é a pessoa que você busca, esse parceiro? Uma pessoa de qualidade, uma pessoa estabilizada emocionalmente, financeiramente, né? É uma pessoa de princípios. Se você busca uma pessoa assim, então você tem que se tornar assim. Porque se você for uma pessoa tóxica, você vai atrair pessoas tóxicas, né? Porque semelhante atrai semelhante, é vibração. Então você tem que mudar a sua vibração, você tem que se tornar uma pessoa de qualidade. Aí quando você se tornar uma pessoa de qualidade, aí a realidade vai começar a espelhar isso pra você, né? E ser uma pessoa de qualidade passa por todos esses passos que eu falei. Primeiro, recolhimento íntimo, depois meditação, depois selecionar as pessoas, as fontes de informação. Tudo isso vai te levar ao quarto passo, que é se tornar uma pessoa de qualidade. Depois que você se tornar uma pessoa de qualidade e passar por todos esses passos, você já não vai aceitar qualquer coisa. Você já chegou num estado de harmonia interna tão completo que você já não aceita. E você já nem atrai, nem te interessa. Essa pessoa tóxica nem vai te interessar. E nem vai se sentir atraída por você. Aí você tem o campo perfeito para realmente atrair pessoas de qualidade. Mas você não vai fazer nem questão, você já vai estar se sentir tão completa que você não vai fazer nem questão. Você vai pensar, se tiver uma pessoa legal, ok. Talvez se não estiver legal, eu tô bem sozinha. Aí é o ambiente perfeito para que a pessoa boa apareça. Porque você fez todo o seu dever de casa, mas você soltou o resultado para o universo. E isso é o mais importante. Porque quando a gente coloca pressão muito para uma coisa acontecer, aí a gente atrasa aquela coisa. A gente faz o efeito Zenão da física quântica, né? Quem leu meu livro vai saber o que é efeito Zenão. Quando a gente põe muita pressão numa coisa, a gente impede o decaimento atômico, a gente impede aquela coisa de acontecer. Então a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e soltar o resultado, né? E o que é esse tal de relacionamento tóxico, né, que as pessoas falam? São pessoas desequilibradas, né? São pessoas de nível de consciência muito baixo, muito primitivas, vivem muito ainda na coisa da sobrevivência, né? Para essas pessoas, amor é posse, né? Então, por exemplo, a mulher, ela é uma posse. Então tem que controlar tudo, porque ela é uma extensão do ego dele, né? Então, aí no caso de uma mulher que sofre um relacionamento tóxico, aquela pessoa que faz cobranças, você tem que se vestir de determinada forma, você tem que se portar de determinada forma, porque para ele você é só uma extensão do ego dele.
Porque ele é uma pessoa de nível de consciência muito baixo, ele é uma pessoa primitiva ainda consciencialmente, né? Isso a gente vai falar mais à frente de níveis de consciência. Outra coisa, jogos emocionais, chantagem, pessoa que trabalha tudo isso. E a pessoa vai embarcando que nem um patinho, né? Porque vive de forma inconsciente. Mas quando você passa por esses 4 passos que eu falei, você começa a se tornar uma pessoa mais lúcida. E aí você consegue perceber todas essas engrenagens acontecendo. E você não cai mais nessas armadilhas. Vamos lá? Vamos começar a nos tornar uma pessoa de qualidade? Não quer encontrar uma pessoa tóxica? Não seja uma pessoa tóxica. Seja uma pessoa de qualidade. E siga esses 4 passos que eu falei aí. Tá bom? E avalia como é que está o seu relacionamento hoje. Será que pode ser um relacionamento tóxico que você não está percebendo? Ou, se você está sozinha, desesperada para achar qualquer coisa. Vamos trabalhar na gente primeiro? Vamos trabalhar na gente. O resto, entrega que o resultado. O resultado vai vir. O melhor resultado para você vai vir. Mas se você não estiver disposta a trabalhar em você mesma, nada vai mudar.